Olá, meus irmãos, que a paz do Senhor Jesus esteja sobre cada um de vocês. Eu sou o pastor Antônio Júnior e nós estamos nessa corrente de fé, de oração, que tem crescido a cada dia, graças a Deus, e quantas pessoas têm sido abençoadas, não é verdade? Eu sinto um carinho tão grande por vocês, por mais que a gente ainda não se conheça pessoalmente, é muito bom saber que você está junto comigo nessa caminhada. Irmãos, eu também passo por muitas lutas, o inimigo se levanta muito contra essa obra, mas Deus tem dado a vitória sempre, porque a Bíblia diz que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. Então, essa obra vai crescer cada vez mais para a honra e glória do Senhor Jesus, enquanto a mensagem dele estiver sendo pregada aqui. O nome do Senhor vai ser glorificado e frutos virão, e você receberá transformação, você receberá milagres, tudo aquilo que Jesus já conquistou para você lá na cruz do Calvário. Amém? Irmãos, eu sou pastor há vários anos, há muitos anos, e durante o meu ministério eu já presenciei muitos momentos de alegria. Já fui em muitas formaturas, já fiz muitos casamentos, inclusive já me chamaram de pastor casamenteiro, porque já fiz muitos casamentos por aí. E é muito bom você participar desses momentos de alegria, esses momentos de festa. Eu já vi muitas crianças nascendo, muitas pessoas relatando curas, milagres. Mas ser pastor também é participar de momentos difíceis, momentos de perda. Muitas pessoas já chegaram até mim e disseram: pastor, eu tentei suicídio, pastor, eu não aguento mais. E aí a gente muitas vezes não sabe nem como aconselhar direito. A gente fica na dependência de Deus para dizer as palavras certas naquele momento certo. Eu já presenciei muitos velórios, já fui em muitas casas onde a dor, o luto era tão forte que as pessoas gritavam de dor. Irmãos, isso é muito triste. E ao longo dessa caminhada eu fui percebendo que é possível sim a gente saber o que fazer nesses momentos de incerteza, momentos de luto, momentos onde nada dá certo. Eu sei que eu estou falando aqui para muitas pessoas que nada tem dado certo ultimamente. Você tenta, você se esforça, mas parece que é só notícia ruim. Parece que quando não é com você, é com o seu familiar, é com algum amigo ou é uma notícia ruim no trabalho. Parece que o medo, ele te atormenta, ele te assola e você fica com medo de perder o seu emprego, medo de não conseguir colocar comida dentro de casa. Então, irmãos, diante dessas situações, nós precisamos colocar em prática algumas lições, que é o que eu quero trazer para você aqui hoje. Deus colocou muito forte no meu coração que hoje é o dia de você saber quais ferramentas você vai usar para sair e superar essa situação. Amém? E antes de começar, eu quero pedir para você se inscrever aqui no meu canal. É só você clicar aqui nesse botão inscrever-se. Do lado vai aparecer um sininho. Selecione esse sininho também e depois você vai clicar na opção todas. Lembrando que tem que ser nessa opção para que você receba no seu celular os próximos vídeos que eu colocar, tá ok? Todo dia de manhã eu tenho feito a oração da manhã às 5 horas da manhã e também às 6 horas da noite eu tenho feito a oração da noite e tem sido uma bênção. Você que não tem acompanhado as orações da noite, venha participar também e eu quero muito a sua companhia aqui, tá bom? Então, irmãos, eu percebi algumas lições que nós podemos tomar para que a gente não perca a cabeça, para que a gente não se desespere. Eu sei que nesse momento de pavor, de medo, principalmente diante desse governo, diante da situação do nosso país, a gente sofre, a gente chora, a gente fica com medo apreensivo, até mesmo porque nós estamos em um mundo, irmãos, que é dominado pelo mal, e isso é a Bíblia que diz: o mundo inteiro jaz no maligno. Então, não existe um governo perfeito, não existe nada onde o ser humano coloque a mão que seja perfeito. Sempre vai ter ganância, sempre vai ter egoísmo, inveja, tantos sentimentos ruins, que isso não é do diabo, isso é do ser humano. Mas o diabo, ele se aproveita dessas fraquezas, dessas brechas, da cobiça do ser humano, e ele então faz as pessoas se afundarem cada vez mais no pecado. Então nós devemos entender que o mundo pode estar em crise, mas nós, se estivermos em Cristo, com Jesus, nós vencemos este mundo. Amém? A Bíblia diz em 1 João que a única coisa que nos dá a vitória neste mundo é a fé no Filho de Deus.
E nada melhor do que a gente se espelhar em Jesus, porque Ele venceu tudo por nós. Amém? Ele mesmo disse: neste mundo vocês terão aflições, mas tenham bom ânimo, porque eu venci o mundo. E eu já aprendi uma lição, uma das lições, né? É que quando eu estou triste, quando eu estou desanimado, desencorajado, a melhor maneira de eu dar a volta por cima é eu encorajar pessoas. E é por isso que todo dia que eu busco encorajar vocês, porque muitas vezes eu estou precisando de uma palavra. Mas é nesse momento onde eu entrego para você a semente do Evangelho, uma mensagem que Deus colocou no meu coração. Quando eu menos percebo, depois da oração eu já estou livre, eu estou aliviado, a paz do Senhor já me preencheu. Então, por isso que eu sempre peço, fique comigo até o final, porque a oração faz toda a diferença. Amém? Uma vez uma tia minha, ela falou algo que aquilo me marcou. E ela falou: Juninho, ela me chama de Juninho. Olha, é o seguinte, você sabe, eu tenho um problema com depressão, muitas vezes eu fico muito cabisbaixa, mas teve um dia que eu estava na pior. E aí eu entrei no YouTube e a sua oração apareceu para mim em primeiro lugar. E aí eu pensei, eu vou assistir essa oração. E aí ela colocou a oração para ouvir e ela me falou, ela disse assim: Juninho, uma oração é uma oração, não é verdade? Uma oração é uma oração. E eu entendi o que ela quis dizer. Tem hora que a gente muitas vezes escuta uma palavra e isso é muito bom. Aliás, a palavra é fundamental, mas tem hora que você precisa de uma oração. E ela falou, uma oração é uma oração, é diferente, é quando Deus nos visita, é quando Deus entra no nosso coração. Então, irmãos, é como se a palavra fosse a preparação para o momento da oração. É por isso que eu nunca oro antes, eu sempre oro no final, entendeu? E aí eu quero te passar aqui algumas lições que eu aprendi quando a pessoa não tem mais saída, quando tudo parece dar errado. E a primeira lição que você também pode ter na sua vida é você acreditar que Deus sempre tem um plano. Amém? A Bíblia diz que os pensamentos de Deus ao nosso respeito são pensamentos de paz, pensamentos de bondade, para nos dar um fim que a gente deseja. Se você deseja um fim abençoado para a sua vida, Deus tem esse plano, Ele sabe como fazer isso. E eu sei que muitas vezes a gente está sofrendo e a gente não consegue entender como as peças elas vão se encaixar, porque parece que tudo está tão desordenado, tudo está tão bagunçado, não é verdade? Mas a Bíblia diz lá em Romanos capítulo 8, o versículo 28, um pequeno detalhe que talvez você nunca percebeu. E lá diz assim: sabemos que todas as coisas cooperam juntamente para o bem daqueles que amam a Deus e que foram chamados segundo o seu propósito. E o que eu acho interessante nesse versículo é que está escrito assim, sabemos que todas as coisas cooperam juntamente para o bem. Ou seja, você não pode pegar só uma parte da sua vida e dizer que você é um fracasso, e dizer que você é um derrotado, uma derrotada. Não, é apenas um detalhe, é uma peça que se desencaixou. Mas Deus, Ele pode fazer com que todas as coisas cooperem juntamente para o bem. Amém? Ou seja, Ele pode juntar todas as peças e fazer um lindo quebra-cabeça, uma linda obra de arte, porque isso quem faz é só o Espírito Santo. Ele pode pegar todos os cacos quebrados da sua vida e Ele pode fazer uma obra maravilhosa. Hoje você pode não enxergar. É como se um pintor estivesse fazendo uma obra, você não está vendo tudo que ele está planejando na cabeça dele, na mente dele. Mas quando o quadro fica pronto, é algo de se admirar. E muitas pessoas verão essas coisas e elas temerão e elas passarão a confiar em Deus. Essa é a promessa do Salmo 40, versículo 3. Que muitos verão a obra de Deus na sua vida e vão começar a confiar nele através de você. Amém? A segunda lição que você deve tomar na sua vida, preste muita atenção, é que você pode até se lamentar, você pode chorar, mas não fique muito tempo no luto, tá bom? Eu sei que é fácil falar, é mais difícil praticar, mas o conselho que eu te dou é que ao longo dessa caminhada eu já vi muita gente sofrendo e vai se estendendo esse sofrimento por anos e anos. E a pessoa não consegue sair desse mar de pessimismo, dessa nuvenzinha escura que fica sobre a cabeça da pessoa. E aí a pessoa muitas vezes ela fica nessa depressão, nessa angústia, e se ela não tomar cuidado, vira uma amargura. E o apóstolo Paulo disse: irmãos, tome cuidado com toda raiz de amargura
que pode contaminar você e contaminar as outras pessoas. Então, você pode ficar uma pessoa amargurada, uma pessoa que não tem mais prazer na vida, você fica uma pessoa ranzinza, só reclama. Será que você já não está assim? Então nós vamos orar hoje, Deus quer quebrar isso na sua vida, amém? Eu sei que tem muitos cristãos que eles pensam assim, mas eu não posso ficar triste, até mesmo porque agora o pastor acabou de falar que eu não posso chorar muito. Irmãos, é o seguinte, chorar não é falta de fé, viu? Pelo contrário, eu vejo o choro como um presente que Deus nos dá para a gente colocar para fora, para a gente aliviar a nossa dor. Mas se você fica muito tempo nessa maresia, nessa onda de tristeza, de luto, você não consegue chegar a uma razão para existir. Então, eu te aconselho a pedir a Deus, Deus me ajude, enxugue as minhas lágrimas, me ajude a superar esse momento de dor, tá bom? Se for necessário, procure um psicólogo. Eu sei que muitas vezes a gente tem esse preconceito com profissionais, mas, irmãos, Deus capacita as pessoas. Se você está doente, você vai fazer o quê? Você vai tomar um remédio para dor de cabeça, porque foram pessoas que estudaram maneiras de acabar com a sua dor, com aquela doença também, né? E assim também a doença da alma, a doença da nossa mente. Existe o psiquiatra, o psicólogo, e Deus pode usar essas pessoas, se você precisar, tá bom? A terceira lição que eu aprendo é que toda dor é passageira. Irmãos, a Bíblia diz no Salmo 34, versículo 19, que muitas são as aflições do justo, mas o Senhor o livra de todas, amém? Deus vai te livrar de todas as aflições. Hoje você pode estar chorando, e a Bíblia diz, eu quero ler para você, Eclesiastes capítulo 3, para tudo existe uma ocasião e um tempo para cada propósito debaixo do céu. Tempo de chorar, tempo de sorrir, tempo de prantear e tempo de dançar. Então, você tem que entender, tudo vai passar. Tudo que você está passando vai passar. Mas você precisa fazer isso que eu te falei. Você precisa dar a volta por cima, você precisa não ficar focando só no negativo, mas foque nas coisas boas que Deus já fez na sua vida, nas bênçãos que você tem para contar. Amém? E uma outra lição que eu aprendo é que Deus conhece a sua dor. Ele sabe de tudo que você tem passado, você não está passando isso sozinho. Jesus, ele chorou, irmãos. O menor versículo da Bíblia diz que Jesus chorou diante do seu amigo Lázaro, que tinha morrido. Mesmo sabendo que Lázaro ressuscitaria, mesmo assim Jesus chorou, porque ele conhece a sua dor. Ele viu o que estava no coração das irmãs de Lázaro, Marta e Maria. Elas estavam sofrendo, elas chegaram a dizer, Jesus, se o Senhor tivesse chegado aqui antes, o nosso irmão não tinha morrido. Então Jesus chorou, ele sentiu o que estava no fundo da alma daquelas mulheres. Ele sabe o vazio que você tem passado, esse sentimento de angústia, principalmente quando vai chegando de noite, o clima vai assim, o céu vai se escurecendo e vai vindo aquela depressão, aquela tristeza. Jesus te conhece, mas Ele quer que você entregue a Ele tudo aquilo que te aflige, toda a sua dor. Amém? Eu sei que eu estou falando para muita gente aqui que as coisas não têm dado certo, tudo tem sido pesado e difícil, mas eu quero que você confie que Deus vai te livrar dessa aflição. Amém? Escreva aqui nos comentários, vamos incentivar outras pessoas a ouvir esta palavra de hoje. Escreva assim, Deus ouviu minha oração hoje. Escreva assim, porque eu creio que isso que eu estou te falando aqui é resposta de oração. Amém? Deus ouviu sua oração. Aleluia. Então aprenda a viver um dia de cada vez. Não fica sofrendo por todos os dias, não. Pelo futuro que ainda nem chegou. Viva um dia de cada vez, as coisas podem mudar. E por que não? Será que elas não podem dar certo para você? Eu creio que pode. Se deu certo comigo, irmãos, Deus pode fazer com qualquer pessoa. Eu era um jovem rebelde, dei muito trabalho para os meus pais. Quem olhava para mim não me dava 50 centavos, não me dava R$1. Porque, irmãos, eu era complicado. Eu tinha um vazio no peito que eu nem sabia que tinha. E eu tentei preencher com drogas, com bebidas, com farra e com muito rock pesado. E, irmãos, eu era muito doido, mas Jesus mudou a minha história. E hoje eu estou aqui para te encorajar. Deus vai mudar a sua história também. Amém? Entrega a sua vida a Jesus. Não perde mais tempo, não. Arrependa-se dos seus pecados. Comece a viver uma vida de obediência, porque vale muito a pena. Jesus, ele nunca nos abandona. Glória a Deus. E a última lição que eu tenho para te falar é essa. Você não está sozinho. Eu sei que nesse momento de dor,
Você não vê nada de bom acontecendo, mas tem pessoas que te amam sim. Deus te ama muito. É claro que as outras pessoas, irmãos, elas têm os problemas delas, elas têm as dificuldades delas. E muitas vezes a gente fica mimado, sabe? Querendo receber às vezes um afeto, um carinho, sendo que a gente tem que colocar nossa esperança em Deus, irmãos. Senão a gente vai sofrer muito, sabe? Não tenha muita expectativa nas pessoas. Coloque a sua expectativa em Jesus. Ele vai estar sempre com você e Ele nunca, jamais vai te abandonar. Ele prometeu isso na sua palavra e Ele é fiel para cumpri-la. Amém? Glória a Deus, eu creio que essa palavra foi forte hoje e agora eu quero orar por você. Esse é o momento que você vai abrir o seu coração. Eu sei que a palavra já entrou no seu coração, mas agora é hora de você exercitar a sua fé, dar a volta por cima e Deus vai escrever uma história linda, maravilhosa na sua vida. Glória a Deus. E muitos vão ficar sabendo do que Deus está fazendo e elas terão a chance também de conhecer esse Deus maravilhoso que transforma o nosso choro em riso, o nosso pranto em festa. É isso que diz a Bíblia. Amém? Vamos orar então, feche os seus olhos e no final da oração eu peço que você compartilhe. Não custa nada, mas isso ajuda muito, irmãos. Deixa aqui sempre o curtir, tá bom? O joinha. E também clique no botão compartilhar, isso vai salvar muitas vidas e Deus vai te usar poderosamente, eu creio. Vamos orar. Senhor meu Deus e meu Pai, eu quero te louvar, Senhor, porque olha, a palavra de hoje falou profundamente aos nossos corações. Obrigado, Senhor. Quantas vezes, meu Pai, eu também já estava aqui triste, cansado, mas o Senhor renovou as minhas forças pela oração. Obrigado, Jesus, porque o Senhor falou poderosamente com muitas pessoas aqui hoje, pessoas que estão cansadas de viver. Esse mundo, Senhor, tem nos trazido muitas tristezas, esse nosso país, mas, Senhor, nós estamos aqui confiantes de que o governo de Cristo, esse não falha. O reino dos céus está aqui na nossa vida, no nosso coração, e esse reino é que nos supre. Oh, meu Pai, muitas vezes nós falhamos em não confiar em Ti. Muitas vezes nós falhamos porque ficamos esperando demais no ser humano. Oh, meu Deus, meu Pai, tem misericórdia de nós. Nós temos pecado, nós temos falhado contigo, mas o Senhor permanece fiel. Deus, eu te peço agora, resgata essa ovelha perdida, meu Pai. Essa mulher que tem se afastado e já se afastou há muito tempo, mas agora ela quer voltar. Este homem também, meu Pai, que muitas vezes perdeu a cabeça, falou que não devia, brigou com a esposa, brigou no trabalho. Olha, Senhor, tem misericórdia, nós precisamos urgentemente do Senhor. Pai, nos ajude a controlar nossas emoções, Pai. Deus, hoje o dia não tem sido fácil, não foi fácil, mas o Senhor é por nós. A Tua palavra diz, meu Deus, que muitas são as aflições do justo, mas o Senhor os livra de todas. Senhor, meu Pai, nos livra mais uma vez. Pai, eu oro em favor dessa pessoa que agora está sofrendo e muitas vezes se sente atribulada dentro da sua própria casa. Parece que é uma inquietação. Ela pensa em sair da casa, pensa em morar em outro lugar. Na verdade, isso é um ataque espiritual e ela não sabe. Por isso, nesse momento, eu repreendo toda obra do diabo contra essa pessoa, toda opressão maligna que faz a pessoa querer sair de casa, que faz a pessoa querer largar a mão de tudo. Está expulso em nome de Jesus. Todo mal contra essa pessoa, toda opressão maligna está repreendido em nome de Jesus. Ó Senhor, meu Deus e meu Pai, eu consagro essa pessoa agora a Ti, este homem, esta mulher, essas pessoas que têm ouvido a oração, Pai, essas crianças, esses idosos, Pai, todos aqueles que têm Te buscado aqui na oração, eu Te peço, proteja-os debaixo das Tuas asas, esconde eles do inimigo, Pai. E neste momento eu oro por mim também, pela minha família. Proteja minha família, Pai, contra toda retaliação. Muitas vezes o diabo ele percebe que já perdeu a batalha e ele vem contra a minha casa. Mas em nome de Jesus está repreendido, está cancelado toda obra das trevas contra nós, toda obra de feitiçaria, tudo que foi lançado contra a minha vida e minha família está repreendido em nome de Jesus. E Pai, eu oro então nesse momento por este homem e esta mulher, por toda essa família, e eu te peço, proteja-os debaixo do teu manto, e que este manto traga cura física, espiritual e emocional sobre a vida de todos nesta casa.
que toda perturbação, todo espírito de loucura, de medo, de enfermidade, bata em retirada, saia dessa casa agora, em nome de Jesus. Pai, que a Tua presença, a Tua paz venha sobre cada um agora, que eles sintam renovados, Pai, que toda pessoa que viveu amargurada, triste, cansada ao longo desses últimos tempos, que ela possa se reerguer, que o Teu Espírito Santo comece a gerar nela, Pai, uma alegria que ela nunca sentiu na sua vida, que isso comece a ser gerado, e mesmo que ela não entenda, a Tua palavra diz que essa paz vem de Deus, porque ela excede todo o entendimento. A nossa razão, a nossa mente não vai entender, mas o Senhor vai fazer uma obra linda, e eu te agradeço, Senhor, em nome de Jesus. Muito obrigado. É em nome do Teu Filho que nós oramos e te agradecemos. Amém. Glória a Deus. Aleluia.